De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Padre Reni. Padre, obrigado pela presença com a gente, bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, divulgando a nossa festa, a segunda festa do motorista, comemorando exatamente a festa de São Cristóvão, que nós celebramos no dia de ontem. E hoje nós celebramos também um dia especial, que é o dia dos avós e das avós. Nós queremos então parabenizar todos os avós e avós, os de 40, de 50, de 60 anos, todos eles que cuidam dos netinhos e que têm um carinho todo especial. Então recebam todos os avós o nosso abraço, a bênção, orações para que vocês de fato possam educar os filhos no amor. Sem dúvida. E nós vemos essa devoção muito forte a São Cristóvão, né, Padre? Sem dúvida nenhuma, São Cristóvão é um padroeiro de todos os motoristas, sobretudo aqueles que viajam pelas estradas do Brasil. Todos eles têm um chaveirinho, têm uma oração de São Cristóvão para proteger exatamente nas estradas. E é um santo de devoção popular. Então nós, aqui em Batatais, queremos também nesse dia fazer a bênção dos carros, que é uma bênção dos carros, dos motoristas, para que a gente possa ter a proteção deles, para que nas estradas, dos acidentes que nós temos, nós possamos de fato ter a proteção desse santo tão importante na vida de todo motorista. Perfeito. Quando se pensa, né, nessa questão dos motoristas em si, a gente vê muito isso, né, o quanto se tem imagens, adesivos de São Cristóvão nos veículos e o quanto todos procuram ou no próprio dia do santo ou durante a semana fazer uma bênção, né, fazer a proteção do seu veículo mesmo aí com esse patrono, com essa figura tão forte para os motoristas. Sem dúvida, todos aqueles que adquirem um carro novo, usado, sempre querem benzer o veículo. Acho que isso é importante, a proteção, ter exatamente a prudência, não colocar em risco a vida do outro. E nós temos aí uma oração tão importante que no final eu quero fazer para todos os motoristas, onde de fato tantas vítimas que morrem hoje no trânsito e causam tanto dano, tanto às famílias e quantos jovens que nós já perdemos, né, nas estradas da vida e que vão acontecendo todos os dias. Para que realmente a gente possa ter essa proteção, mas é importante a gente ter essa responsabilidade perante quando você pega um carro, um motor, para que realmente você possa respeitar as leis de trânsito. Uhum. Bom, falando a respeito da segunda festa do motorista, né, Padre? A primeira foi um grande sucesso, a gente viu como as pessoas abraçaram a causa. Né? Vamos falar um pouquinho do funcionamento dessa festa no próximo dia 30, no final do mês. Isso, no próximo domingo, então, nós vamos sair da paróquia Imaculado Coração de Maria, lá na Santa Cruz, em carreata em direção ao restaurante Terreirão. Será às 8 horas da manhã, com São Cristóvão. Nós vamos até o local, onde nós vamos fazer a festa, e a partir das 8 horas até as 11 horas da manhã, nós vamos dar a bênção aos veículos, nós vamos distribuir também uma oração de São Cristóvão, para que todos vocês possam colocar na carteira, no veículo, e rezar exatamente quando vocês forem fazer uma viagem. Até às 11 horas. Às 11 horas nós teremos então a missa sertaneja, onde nós vamos, no local mesmo, fazer esta oração, pedindo auxílio, pedindo por todos os motoristas do nosso Brasil. E às 12 horas nós teremos então o almoço. Todos aqueles que conhecem lá o Terreirão, é um lugar bom, onde a comida é muito boa. Então nós convidamos vocês para esse almoço, que será R$ 25,00 por pessoa. Então, às 12 horas o almoço, e nós teremos esse ano algo um pouco diferente, que nós vamos fazer uma ação entre amigos.
e nós vamos sortear exatamente uma motociclo 2010, no valor da cartela é R$10. Então nós vamos fazer um momento assim de descontração, um momento assim de encontro com as famílias e também dos motoristas. E o que nós vamos fazer com aquilo que der? Nós vamos reverter para uma entidade que nós achamos uma entidade muito séria e que está passando por dificuldades, que é a Comunidade Missionária Divina Misericórdia, do senhor Capitão Ferreira, que todos conhecem aqui na cidade. Então nós queremos ajudar essa entidade e que seja um momento também da gente ser solidário nesse momento difícil em que todas as entidades, sobretudo as beneficentes, passam no nosso país. A partir das 8 da manhã com a bênção dos carros. É o que o Cláudio coloca aqui, né? As pessoas que não puderem participar no dia, padre, apenas da bênção, podem participar. Pode, sem problema. Pode participar da bênção no dia e também o pessoal que quer almoçar lá também pode, sem problema. Perfeito. Então, quando a gente pensa, né, nessa ação, vale destacar também que toda a renda é revertida para a causa lá do irmão Francisco, né, para o Divina Misericórdia. Isso, eu gostaria também de destacar a parceria com o senhor Eduardo, que é proprietário do Terreirão, que ele faz aquilo lá, só coloca o custo, inclusive os funcionários deles, nesse dia, eles doam também o serviço para essa entidade da Divina Misericórdia. Eu acho que é algo importante, uma atitude importante, né, que alguém se preocupa com o próximo. Então, nós queremos agradecer desde já a parceria com o doutor Eduardo, lá do Terreirão, que Deus possa abençoá-lo, que possa ter sucesso naquele lugar onde todos os domingos nós temos um almoço lá e todos estão gostando, porque é uma comida bem gostosa e nós convidamos você então para domingo, você comparecer, deliciar a comida gostosa e também colaborar com a nossa entidade que nós temos aqui em Batatais. E de fato junta algumas coisas, né, que eu acho importante, né, padre, que é, além da questão da fé, a questão do encontro, da interação, né, dentro de uma festividade, a prática aí da solidariedade. Sem dúvida nenhuma, eu acho que mais do que nunca a gente tem que buscar se preocupar com o outro, porque o mundo em que nós vivemos, um mundo individualista, onde as pessoas só pensam em si. Se a gente tem uma oportunidade de participar do momento importante, no momento em que a gente vai fazer um bem, todos nós vamos almoçar domingo, mas você pode almoçar num lugar onde você pode ajudar uma outra pessoa, que às vezes aquelas pessoas que estão lá, que são acolhidas, elas não têm família, elas não têm casa. Tem uma história assim, cheia de baixos e altos, mas nós não vamos julgar, nós vamos ajudar, porque é um ser humano também que está lá, é a imagem e semelhança de Deus. Sem dúvida. E de fato é um trabalho essencial, né? A gente acaba vendo muito, né? E também eu acho que é um exercício rotineiro de fé, né? Que é a questão do não julgar o próximo, mas de estender a mão. Com certeza, aquilo que o Papa Francisco nos diz, e o ano da misericórdia que nós celebrávamos, né? A misericórdia é você traduzir a sua fé em ato concreto. Não adianta só palavras. Eu acho que uma ação, e essa ação, ela nos faz bem, porque nós somos criados por Deus para o bem e não para o mal. Então, todo bem que você realiza, você recebe em dobro, porque Deus jamais esquece. Nem sequer a gente der um copo d'água, fala Jesus, você será lembrado. E Jesus fala muito exatamente da solidariedade que deve existir. Estava com fome, me destes de comer, estava com sede, me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Toda a dimensão que nós temos hoje, de tantos refugiados
que o mundo está passando. Quer dizer, aquela pessoa é um ser humano que a gente não deve desprezar, porque se está presente a pessoa de Jesus Cristo no ser, no próximo. Sem dúvida. E na ação rotineira, né, padre? Eu acho que a gente coloca muitas vezes a figura de Jesus ou dos santos num patamar tão superior, né, mas que na verdade são exemplos para a nossa rotina, né? Eles são exatamente isso, né? Acho que Deus se personifica em homem, né, com o seu Filho, exatamente para mostrar que é possível todos nós ter uma vida mais digna e mais justa com o próximo. Sem dúvida nenhuma, se a gente se converter, se a gente pensar no outro, porque a gente vive um momento difícil do nosso país e a gente percebe aí tantos roubos, corrupção, que as pessoas, elas não precisam de tanto para viver. E quantas vezes nós prejudicamos o próximo porque nós deixamos de ajudá-lo. Por exemplo, na educação, na saúde, que logo mais se você tem entrevista sobre a saúde do nosso país poderia ser bem melhor se nós tivéssemos recursos maiores e a educação e a saúde em primeiro lugar. Sem dúvida. E de fato né, uma questão prática. Muitas vezes o problema da saúde não é nem o recurso, nem a corrupção, nem o desvio, mas é o sujeito lá que está na fila com uma dor no dedo e quer passar na frente de quem está infartando. Exatamente. É exatamente a educação que nós temos, né, no nosso país, né, de a gente tentar levar sempre vantagem em tudo. E não ver no outro a dor que o outro sente. A gente muitas vezes não é solidário nisso. E aí está exatamente a nossa fé, em ver no outro, em ser solidário, em fazer alguma coisa. Então são gestos pequenos que, se cada um faz um pouco, o pouco se torna muito. Sem dúvida. Quando a gente pensa, né, na questão específica aqui da festa do motorista, da questão dessa preocupação no período específico, né? Não adianta nada também ir lá ter a bênção de manhã no veículo e sair cruzando o sinal vermelho depois disso. Sem dúvida, a gente pede a proteção do santo, ele nos ajuda, nos protege, mas também que o motorista seja abençoado, possa ter prudência, possa respeitar os sinais de trânsito, possa ser no trânsito não um inimigo, mas alguém que é solidário. Os caminhoneiros, eles são muito solidários entre eles, exatamente quando um precisa do outro. E é lei do trânsito também de você socorrer alguém, às vezes que furou um pneu, teve um problema na estrada, às vezes a gente passa adiante como se não fosse conosco. Padre, a Cláudia aqui, parabenizando pelo trabalho em prol do próximo e perguntando a respeito da paróquia em si, né? Como é que tem funcionado os horários de missa e se está aberta aí a toda a comunidade. A nossa paróquia está funcionando normalmente. Nós temos as missas, que é na terça-feira, às 19h30. Nós temos, logo após a missa, nós temos o grupo de oração RCC, que nós continuamos até às 10 horas da noite. Na quinta-feira também nós temos a missa às 19h30. E aí no sábado, às 19 horas, no domingo, às 7 horas da manhã, às 9 e às 19 horas. E nós temos os movimentos, as pastorais que funcionam na nossa paróquia. A pastoral da pessoa idosa, a pastoral do dízimo, a pastoral da família. Inclusive, quem vai nos ajudar nesse evento da festa do motorista é a pastoral familiar, onde nós cuidamos exatamente da família, realizamos a Semana da Família. Então, são momentos importantes. Nós temos aí a catequese, que sempre funciona de segunda a terça, e nós temos, então, a missa também das crianças, que acontece sempre às 9 horas da manhã, no domingo. Perfeito.
Eugênio aqui, parabenizando pelo trabalho, destacando aí, padre, a mudança da quermesse, né, para o salão paroquial, está elogiando e diz que gostou muito. Sem dúvida foi um momento assim bastante importante e também nós tínhamos nossas dúvidas, mas nós fizemos aí um ambiente bem agradável, bem familiar e todos, graças a Deus, gostaram da mudança. Foi algo assim que aconteceu, graças a Deus, deu certo. Agradeço, sobretudo, aqueles que compreenderam que a gente não queria mudar só para mudar, mas para melhor, para ter realmente um ambiente gostoso, onde as pessoas puderam aproveitar a quermesse o mês inteiro. Perfeito. Quando se pensa na prática dessas ações, né, padre? O senhor fala tanto das pastorais quanto do pessoal da comunidade, são fundamentais, né? Não existe paróquia sem comunidade. Os pequenos grupos, as pequenas dimensões, que cada um, nós temos lá um grupo que começou agora, é da solidariedade, é o grupo exatamente que cuida das pessoas mais necessitadas, também a pastoral da sobriedade, é buscar aquelas pessoas aí que têm vício, que às vezes se perdem na vida e elas têm apoio. Então acho que a comunidade com vários dons, capacidade que ela tem, é você colocar a serviço do próximo. Sem dúvida. Dentro da estrutura aí, né, da paróquia e de todas as ações que tem realizado, o Richard perguntando aqui com relação aos jovens, né, padre, existe uma participação efetiva ou os jovens estão deixando a fé de lado? Existem muitos jovens que participam, mas o nosso grupo de jovens ele está um pouco não tão vivo assim. Nós temos os jovens aí que é da Crisma, que nós queremos fazer um grupo de jovem firme depois da Crisma, para continuar. Mas é um trabalho difícil, porque o jovem, ele passa rapidamente, né, a juventude. Aí você começa um grupo, de repente já não é mais jovem, já em casa, vai estudar. Então é um trabalho difícil, mas que a gente deve sempre estar voltado também aos jovens. É um trabalho constante, né? Não para. Muda. Sem dúvida. E uma turma está ajudando na formação da outra, né? Do próximo. Exatamente. Voltando à festa do motorista, padre, né? Quem quiser adquirir aqui o cupom da ação Entre Amigos, do almoço, já está sendo vendido antecipadamente, como é que funciona? Com relação ao almoço, você pode reservar o almoço, ligar na paróquia ou lá no Terreirão, com o senhor Eduardo. Então, o telefone da paróquia é 3761-2658. E o Terreirão é o celular 9914-13-773. Então, você pode reservar quantas pessoas. E a cartela você pode adquirir também lá na paróquia ou no dia também. Quando se pensa aí, né, de toda a ação, né, eu acho que é um momento também de descontração para ir com a família, para rever amigos. A gente sabe o quanto são raros esses momentos, como é bom compartilhar e ainda mais com uma causa tão nobre. Sem dúvida, lá nós vamos ter um espaço para as crianças, um pula-pula, as crianças vão ter um lugar especial e também durante o almoço vai ter uma música ao vivo, música sertaneja, música de raízes. Então, acho que vai ser um ambiente diferente. Você sai de casa com a sua família, aproveita o domingo e também é abençoado. Perfeito. Padre, eu quero agradecer a presença, o programa está sempre à disposição, né? Esperamos aí que esse evento seja mais um grande sucesso e que obtenha aí os recursos necessários para continuar essa obra tão justa e nobre, né, que é a ação que a Divina Misericórdia propicia aqui na cidade. Ok, muito obrigado, Luciano, que Deus abençoe a educadora, os seus dirigentes, e a gente espera vocês então no próximo domingo. E eu gostaria nesse momento
é fazer uma oração, então, a todos os motoristas, é a oração de São Cristóvão, que nós vamos distribuir no domingo, para você guardar na sua carteira, você rezar quando você começa a viagem. Ó Senhor, dai-me firmeza e vigilância nos muitos caminhos da vida, em busca de trabalho, lazer, felicidade e realização. Todos somos caminhantes nas estradas deste mundo. Acompanhai-nos sempre para chegarmos ao destino, sem acidentes e contratempos. Protegei os motoristas que conduzem os modernos meios de transportes, que eles possam ser guiados por vossa luz e assim hajam com sabedoria, respeitando as sábias leis de trânsito. Protegei, ó Senhor, os jovens que dirigem e dá-lhes um coração sempre voltado à vida, que possam descobrir vossa presença viva no mundo e respeitem a todos. Confortai as famílias que perderam pessoas queridas, vítimas de um trânsito cruel. Dá-lhe a esperança necessária para viverem em vossa presença, sem condenação ou rancor. E que possam, Senhor, descobrir vossa presença na natureza e em tudo o que nos rodeia, amando assim cada vez mais a vida. Amém. Que São Cristóvão possa interceder por todos nós motoristas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja, Padre. Nós agradecemos a presença e vamos a um breve intervalo. Na volta, né, eu falo aqui com a Renata, a gente vai falar um pouquinho a respeito do Dia Mundial de Combate à Hepatite. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia da coordenadora do curso de enfermagem do Claretiano. Renata, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que tenho a agradecer a oportunidade, né, da gente poder estar aqui nesse programa e aí fazendo uma divulgação tão importante em relação a esse Dia Mundial de Combate à Hepatite, que é realmente o nosso trabalho da enfermagem, ele é voltado para a prevenção e eu acho que nada mais importante do que discutirmos esse assunto, né? Normalmente a gente fala isso, né, dos dias mundiais, né, de combate a N enfermidades. Lembrando que o dia ele é só um impulsionador aí de divulgação, mas que a gente tem que falar no dia a dia a respeito dessas enfermidades. Claro, muito importante, né? Eu acredito assim que os dias mundiais, eles nos, como você disse, eles nos impulsionam, né, e até nos dão um clique para que a gente comece a se atentar em relação às doenças e até começar a se conscientizar dessa prevenção. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da hepatite, né? O que é hepatite? Bom, a hepatite ela é uma doença viral, né, ocasionada por um vírus, ou seja, lembrando que todas as doenças que são ocasionadas por bactérias tratamos com antibióticos e as doenças virais elas não têm tratamento, né? Elas têm medicamentos que amenizam sintomas e diminuem a replicação viral. E elas têm realmente um ciclo aí a ser, em que elas acontecem. Então, a hepatite é uma doença viral que ocasiona uma inflamação no fígado. E o maior problema de tudo isso é uma doença silenciosa, que nós só conseguimos descobrir depois da manifestação dos sinais e sintomas. Isso que é o pior. Daí essa importância de nós prevenirmos e realmente buscar aí a verificação através do diagnóstico precoce para que a gente consiga fazer um tratamento eficaz. Perfeito. Às vezes a pessoa até tem o vírus lá já há muito tempo e nem sabe ainda porque não teve nenhuma manifestação. Exatamente. O que acaba acontecendo? Alguns vírus, né? Lembrando que no Brasil os mais comuns, eu acho que é até importante começar a falar sobre os tipos de vírus que existem, né? Existem os vírus A, B, C, D e E. Lembrando que no Brasil as mais comuns são a A, B e a C, tá? São as que acontecem mais comumente. Não que a D e a E não ocorram, mas as mais comuns são A, B, C, né? A A e a E são doenças, é um tipo de hepatite que assim, a contaminação se dá através de alimentos contaminados, através de alimentos contaminados, água contaminada e detalhe, né?
os sintomas, eles são normalmente mais leves em crianças e em adultos eles costumam ser mais dolorosos. Eu costumo dizer assim que esse tipo de hepatite, a hepatite A, ela é assim, por exemplo, existem crianças que existem um quadro febril, não aparecem demais sintomas e aí talvez seja constatada uma virose. Eu tive um exemplo muito típico de um aluno meu que numa ocasião foi doar sangue e aí eles fizeram os exames das sorologias de hepatites e ele descobriu que tinha tido hepatite A quando criança. Então, ou seja, a hepatite A ela pode passar às vezes até despercebido, né? Passa como se fosse uma virose, a pessoa nem identifica. Exatamente, não identifica. A menos que seja num adulto, quando ela tem sintomas um pouco mais exacerbados, e aí esses sintomas são mais evidentes, daí acaba se descobrindo. Diferente da hepatite B e C, né, e a D, que elas elas ficam latentes por um tempo, e aí a pessoa talvez só descubra quando ela realmente já entra numa fase aguda ou até uma fase crônica da doença. Ou seja, que aí o tratamento realmente se torna mais difícil. Pensando nessa questão, né, de ser uma doença silenciosa, de ter esse cuidado, você falou, né, de alimentos e água contaminada, quando a gente fala do tipo A. Né? Tá aí o cuidado simples do dia a dia, de onde eu como, do que eu como, e de ter os cuidados simples, porque quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de tudo na alimentação, ou não, tem alimentos mais propícios? Não, na realidade sim, o que nós precisamos ter esse cuidado seriam como alimentos, por exemplo, os alimentos crus, temos que ter o cuidado de lavar muito bem esses alimentos, até deixá-los de molho. Existe a dosagem no Ministério da Saúde sobre o quanto colocar de hipoclorito de sódio, inclusive, para que a gente consiga diminuir, né, tirar, na realidade eliminar esse vírus para a gente poder ingerir o alimento. Então, assim, muito bem lavados os alimentos crus e os alimentos que nós cozinhamos muito bem cozidos, principalmente no que diz respeito a frutos do mar, mariscos e a carne de porco. E lembrar, né, lavar as mãos sempre antes e após ir ao banheiro, trocar uma fralda, não ter contato com esgotos, com córregos que podem ter contaminação, beber sempre água potável, água limpa ou água fervida, se às vezes a gente não tem condições de ter água potável em algum lugar, ferver a água ou até tratar com hipoclorito. Perfeito. Bom, nós falávamos do tipo A e E no último bloco. A gente falou que é uma doença silenciosa, a gente só percebe quando ela se manifesta. No caso da A e da E, quando se manifesta, quais são os sintomas, Renata? Bom, os sintomas mais comuns são mal-estar, náusea, enjoo, vômito, dor abdominal, dores musculares, articulares, febre, dor de cabeça, cansaço, icterícia, né, que é o que a gente chama de, eu vejo que antigamente todo mundo falava tiriça, né, é a icterícia, ou seja, uma pele amarelada, e a gente consegue perceber essa cor justamente pela esclera do olho, né, que onde é branco fica realmente bem amarelado. E duas características assim que são peculiares e que sempre vai acontecer é o escurecimento da urina, então a urina fica bem escura, a próxima à cor de Coca-Cola, né? Imagina você jogar uma Coca-Cola no vaso sanitário. E fezes esbranquiçadas. Então essas são duas características assim que são peculiares à doença. Uhum. Então tem que ficar de olho, pode ser um conjunto de sintomas desses? Um conjunto de sintomas, tá? Lembrando, né, que talvez assim, talvez não apareçam todos, talvez nem se chegue a ficar ictérico, a ter essa urina escura, como a gente falou do caso da A e da E, né, que como ela é uma doença mais tranquila, que é por contaminação via oral, talvez ela passe sem ter o escurecimento da urina, sem ter o clareamento das fezes, enfim, talvez passe por uma febre, as dores no corpo, dores abdominais, e daí talvez só se descubra a posteriori, quando na realização de um exame. Perfeito. Bom, não bastasse isso, né, a gente ainda tem outros tipos de hepatites, né, dentro dessa gama aí tem outras letrinhas, né? Isso. Vamos falar das outras, tipo B, por exemplo. Que vamos considerar, inclusive, que são as piores, né? Lembrando algo assim, só fazendo outro parênteses, lembrando que as mais comuns no Brasil são a A, B e a C.
A A e a B, nós temos vacinação, tá? Que evita realmente a replicação do vírus, evita ser contaminado pelo vírus. E essas duas vacinas, elas estão disponíveis na rede pelo Ministério da Saúde. Então, as crianças já recebem essas duas vacinas. Então, vamos lá. Contaminação da hepatite B, C e D, né? Ela normalmente acontece por transfusão de sangue, por via sexual, por instrumentos pérfuro-cortantes contaminados, e aí a gente pode citar o alicate de unha, né, que são utilizados nas manicures, pedicures, daí a importância de ser material estéril, na realização de tatuagens e de piercings também, a atenção, né, que o material sejam descartáveis. Então, assim, é muito importante, e na transfusão de sangue hoje, o que se faz dentro dos hemocentros? Todos os exames capazes de detectar o vírus, né, no sangue doado, para que não seja infundido em ninguém. Então, assim, mas os maiores cuidados mesmo que nós podemos ter é a prevenção dentro das manicures, não compartilhar agulhas e seringas, né, no caso das pessoas que são usuárias de droga, e ter esse cuidado aí com as manicures também e com a relação sexual, sempre usar camisinha. Perfeito. E de fato, né, acaba se tendo uma questão de o cuidado e a atenção está na mão das pessoas. Né? Não é mais uma questão das estruturas de governo ou das ações, né? É pessoal mesmo o cuidado. Com certeza. Lembrando assim, né, que essa prevenção realmente é de cada um, essa conscientização é muito importante. Importante que as pessoas consigam se orientar em relação a esse quadro da doença, a essa manifestação e em relação aos meios de contágio, né? A gente até falou no bloco anterior em relação a ser silenciosa, né? A hepatite, vamos pensar o seguinte, hepatite B a gente tem vacina, né? Mas a hepatite D a gente não tem, hepatite C a gente não tem nem a D. E aí o que acaba acontecendo? Através desses meios em que nós talvez não tomamos esse cuidado necessário, a gente pode ser contaminado pela hepatite C, por exemplo, que pode ficar latente aí até 30 anos. E aí realmente a pessoa só descobrindo que é portadora desse vírus quando ela realmente já está numa fase aguda e muito grave, porque ela inicia pela inflamação do fígado. Então assim, se o paciente apresenta sinais e sintomas antes, a gente consegue diagnosticar a doença, conseguimos melhorar essa qualidade de vida antes que evolua para a cirrose, né? Porque ela pode ocasionar essa hepatite, os vírus, né, da hepatite B, C e D, eles ocasionam, além dessa inflamação no fígado, eles evoluem para a cirrose e até câncer de fígado. Sem dúvida. Nessa questão aí, né, a gente coloca muito disso, né? O quanto a gente pode imaginar de pessoas que já foram contaminadas com alicatinho coletivo de unha ou com outras ações que poderiam ser simples, que hoje têm e nem fazem ideia de que estão com hepatite. Com certeza, quer dizer, às vezes as pessoas possuem um vírus, tem o vírus latente dentro de si, pode ser que esteja, daí mais uma importância, né? Por exemplo, você não compartilhar os alicates, porque talvez eu possa ter o vírus e talvez estar passando para uma outra pessoa, né? Porque o vírus está latente em mim. Então, realmente, essa conscientização ela é extremamente importante. Nós falávamos nos últimos blocos das letrinhas e das formas de transmissão, né? Aí a gente deixou uma questão que é transmissão mãe para filho. Né? Isso. Todas as letrinhas podem ter essa transmissão, por exemplo, uma mãe que tenha qualquer tipo de hepatite pode transmitir para o filho, como é que funciona? São as hepatites B, C e D, aquelas que são transmitidas através do sangue, né? Como nós falamos, via sexual e o sangue. Então essas também podem ser transmitidas de mãe para filha, a mãe passar para o RN. Daí a importância, mais uma vez, do pré-natal, para que sejam realizados todos os exames, porque normalmente o médico responsável pelo pré-natal solicitam as sorologias das hepatites B e C, para que realmente não aconteça, se for diagnosticado
uma hepatite nessa gestante, tem que tomar toda a medicação e toda a precaução para que não passe a contaminação, não faça, né, não aconteça a contaminação para o RM, para o recém-nascido. Perfeito. E tem uma questão pontual interessante aí, né? Você tem toda essa questão ligada ao pré-natal, de prevenção e de ação, mas que muitas vezes as pessoas, e aí de novo a gente bate na tecla, né? O quanto é importante fazer toda essa prévia e mais do que isso, até talvez antes de pensar em engravidar, fazer os exames. Até colocando, fazendo um gancho no que você falou, né, a respeito até desse Dia Mundial da Hepatite, o que seria interessante, né? Todas as UBSs de Batatais, por exemplo, estão nessa campanha e realizando esse mês de julho os testes rápidos da hepatite B e C. Então é só procurar a unidade básica próxima da sua cidade, próximo da sua casa, ou o centro de testagem e aconselhamento que fica lá no pronto-socorro, né? no antigo pronto-socorro no Egídio Rico, onde são feitos os testes rápidos dessas hepatites e no caso de uma detecção desse vírus, realmente já conseguir realizar o tratamento adequado. Perfeito. Falando da questão da cirrose causada por hepatites, né? A gente sabe disso, que no extremo, a gente conversava durante o intervalo que, nesse caso, a doação é o caminho, né? Você não tem mais, muitas vezes, como tratar, só que você tem a questão viral aí também, né? Olha, se trata, se faz um transplante, mas a doença pode voltar. Isso. O que acaba acontecendo, né? Em 20% dos casos dos portadores de hepatite C, eles evoluem para cirrose hepática, né, que é uma necrose generalizada desse fígado, então assim, ele para realmente de funcionar. E o que acontece? Uma das situações de melhora nesse caso seria apenas o transplante de hepático, para que esse paciente tenha uma melhora, né, da qualidade de vida. Porém, o que acontece? O paciente corre o risco de ser transplantado e posteriormente a esse transplante, ele ter uma nova evolução da doença, porque tudo que é vírus, todos os vírus que nós temos contato, ele permanece no nosso organismo. Então, por exemplo, como a hepatite não tem cura, né, o vírus permanece lá. Ele pode ter uma nova replicação e então agredir esse fígado novo que foi transplantado. Então, assim, o diagnóstico precoce ainda é a melhor solução, né, para esse problema. Como não existe cura para a doença, mas existe um tratamento realmente que promove uma qualidade de vida muito boa para o paciente. Antigamente os tratamentos para essas hepatites, a B e a C, elas eram realizadas com interferon, eram tratamentos mais agressivos, tratamentos que tinham efeitos colaterais muito grandes, né? Em 2015, o Ministério da Saúde começou a importar e foram liberados pela Anvisa esses medicamentos. O Brasil importou da Holanda, Estados Unidos e Canadá alguns medicamentos que promovem quase que a cura da hepatite C. Então, assim, tem estimado 90% de melhora, com chances assim de zerar a carga viral da hepatite, fazendo realmente o uso desses medicamentos. Então, assim, diagnóstico precoce importante para que se inicie o mais rápido possível o tratamento. A Alexandra Luquezzi aqui mandando um abraço, né? E está falando da importância de todos esses esclarecimentos, parabenizando. Obrigada, Alexandra. Obrigada pela sua interação aqui com a gente. Bom, falando dessa questão, né, a gente tem um volume muito grande, né, a gente fala das DSTs, né, a hepatite está entre as DSTs, mas a contaminação é muito mais ampla, como a gente falou. Hoje em dia a gente tem uma questão epidêmica aí, né, muito maior, por exemplo, de hepatite e de sífilis do que de HIV. Exatamente, né? Eu acho que o HIV ele gerou realmente, quando houve aquele boom, né, realmente da descoberta da AIDS, todo mundo começou a ter várias precauções, começaram a se prevenir em relação a essa contaminação pelo HIV, mas se esqueceram da hepatite, né? Um detalhe muito importante, assim, que as pessoas que mais podem ser, que tenham sido contaminadas pela hepatite, sejam pessoas nascidas na década de 60, porque naquela época ainda não se tinha descoberto a AIDS, né? Pessoas às vezes precisavam de transfusão de sangue
E o que acontecia? Não eram realizados todos os exames necessários para saber se aquele sangue realmente estava livre de contaminação. Naquela época, realmente existia assim, era uma época que não se usava preservativos, né? Então, assim, quando depois se descobriu a AIDS mesmo, eu acredito que a gente prevenindo a AIDS, diante de uma DST, a gente consegue realmente ter as precauções com a hepatite. Lembrando uma coisa, né? O vírus da hepatite C, ele sobrevive no ambiente num tempo muito grande. Então, por exemplo, ao passo que a prevenção, que a contaminação, do vírus da AIDS é muito pequena através de um alicate ou de um pérfuro cortante contaminado, sem ser você compartilhar agulha e seringa, né? Mas, por exemplo, às vezes uma agulha contaminada, um profissional de saúde se fere com esse pérfuro cortante, a probabilidade dele se contaminar pelo vírus da AIDS é muito pequena, muito diferente do vírus da hepatite, que pode sobreviver nos alicates de unha, que pode sobreviver nesses outros instrumentos. Sem dúvida. E de fato essa questão, né? O quanto as pessoas não deram importância para a hepatite durante muito tempo. Exatamente. Até a gente chegar nessa condição. E o fato do vírus ficar incubado por tanto tempo antes de se manifestar. Então a gente tem situações de hoje que vêm de décadas atrás. Exatamente. Né? Então, assim, isso é o que realmente tem nos proporcionado essa atenção muito grande na prevenção das hepatites hoje. Né? E até porque a ciência está muito mais, digamos assim, ela evoluiu muito e realmente muitas pesquisas foram realizadas nesse sentido. Então, hoje a gente consegue realmente descobrir e verificar que a hepatite realmente é algo que a gente precisa ter muita conscientização para que a gente execute diagnóstico precoce e tratamento correto. E pode-se observar também que muitas pessoas que, por exemplo, né, e a gente vê cada vez casos mais frequentes, de pessoas dando entrada com cirroses, e aí as pessoas falando, olha, mas a pessoa raramente bebia, nunca bebeu na vida, pode ter sido um quadro de hepatite que nunca se percebeu. Pode também. Além do que, assim, a gente tem cirroses ocasionadas por outros tipos de situações, medicamentosas, exatamente. Mas é verdade, por exemplo, existe uma porcentagem muito grande das pessoas que possuem o vírus da hepatite, né, evoluírem para cirrose exatamente por isso. Nunca foi consumidor de bebida alcoólica, né, realmente nunca teve nenhum tipo de problema com esse vício e aí é descoberto com uma cirrose. Pode ser uma evolução da doença, sim. Perfeito. Nessa questão, né, muitas vezes a pessoa fica até confusa de como se contaminou, né, como demora tanto assim para a questão de diagnóstico, né, esse cruzamento, olha, né, se foi um alicatinho de unha, se perde o controle total disso, né? Tem um distanciamento tão amplo. Exatamente, né? E aí, assim, até voltando no que a gente comentou, quer dizer, se os nascidos na década de 60, de 50, eles realmente, assim, não têm noção, talvez, dos hábitos e dos acidentes que aconteceram com eles naquela época, né? Então, eles realmente não têm como saber como foi contaminado por esse vírus. Outro detalhe importante, a vacina da hepatite B, ela é de 3 doses e ela também é uma vacina muito mais recente. Então, as pessoas nascidas na década de 50 e de 60, elas não tomaram essa vacina, não existia. E daí essa proliferação tão grande nessa época desses dois tipos de vírus, né, com uma manifestação realmente mais atual. A Daniela colocando, né, que a irmã adquiriu o vírus em uma transfusão que fez aos 18 anos. Hoje, aí só aos 40 anos de idade que ela descobriu ser portadora. Né? Então, um período grande aí. Da hepatite C, ela teve que fazer o tratamento durante 1 ano e meio, né? E depois de muitas hipóteses descartadas, descobriu que um doador tinha o vírus e não sabia. Né? Atualmente ela faz todo o tratamento para a doença. É uma das coisas que atualmente evoluíram. Né? A gente não tem mais a questão das transfusões como um problema devido à triagem, os exames cada vez mais rígidos. Isso. A gente vê assim que, por exemplo,
Nos hemocentros, todos os sangues eles são passados por testes rigorosos de exame para verificar a presença desses vírus. Então, assim, realmente isso é algo que não tem mais probabilidade de acontecer, né? De que seja contaminado por uma transfusão. Por exemplo, no caso, tanto o pessoal que trabalha com tatuagem e com piercing, eles já têm tomado também o cuidado em relação a utilizar materiais descartáveis. E as manicures e pedicures que têm realmente trabalhado aí com a esterilização dos materiais. Então, assim, a gente vê que realmente... mas eu acredito que toda essa prevenção realmente, ela tenha surgido após realmente quando apareceu a AIDS, né? Que ela tinha uma evolução muito rápida, matou-se, assim, morreu muita gente. Foi, assim, realmente uma coisa que, na década de 80, né? Se eu não me engano, que surgiu a AIDS aí. Então, assim, a partir daí todo mundo começou realmente a ter prevenção, ocasionar, na verdade, promover uma prevenção muito maior. Perfeito. E, de fato, né, a gente tem aí uma mudança que vai refletir nas próximas décadas, né, com essas posturas, né? Acho que a gente tem esse mar aí de enfermidade ligada à hepatite, ligada à sífilis, etc., que são doenças silenciosas, porque não se tinha o conhecimento, as tratativas e ações há décadas passadas, né? Então a gente enfrenta o problema agora. Como na década de 80 para 90 começaram essas mudanças, teve essa postura em função do HIV, a gente percebe que daqui 20, 30, 40 anos talvez a gente tenha um panorama melhor em virtude da mudança de comportamento. Com certeza, e esse realmente é o intuito, e até esses dias mundiais eles promovem isso, né? Essa conscientização e essa prevenção, para que nossos filhos futuramente não corram esses riscos. Ainda na questão da história do tratamento, né? Aproveitando aqui a questão colocada pela Daniela, né? Ela falou que foi 1 ano e meio de tratamento da irmã e ela ainda faz essa manutenção. Essa questão do preventivo para as pessoas que já descobriram que tem também é fundamental. Fundamental, e para o resto da vida, né? Eles têm que fazer um acompanhamento rigoroso, verificação da quantidade de vírus que tem circulante no organismo, verificação assim como existem medicamentos muito novos e que têm uma chance de cura aí da hepatite C, mas esse acompanhamento é imprescindível. Faz-se o tratamento e posterior tem que fazer o acompanhamento para verificar se realmente houve uma cura, se houve uma diminuição de vírus, se houve uma recidiva, enfim, para que não chegue a uma hepatite crônica evoluindo para uma cirrose ou um câncer, né? Pensando nessa postura hoje, né, quando a gente fala nos locais públicos, restaurantes, enfim, a gente tem uma presença muito grande das estruturas de vigilância sanitária, tem toda uma regra sanitária agora, que eu acho que corrigiu boa parte dos problemas relacionados à hepatite A e E do passado, né, porque, enfim, também haviam contaminações nesses locais públicos, vamos dizer assim, né, de mais ação pública. A gente tem esse cuidado agora nos hemocentros, com a questão do sangue, nos institutos de tatuagem, nos salões de beleza, mas é aquela questão, e eu acho que o dia é importante nisso, para continuar martelando a respeito de como é transmitido, como deve ser cuidado, para que a gente não volte a dar um passo atrás. É isso aí. Então, assim, quais são as medidas, né? Vamos relembrar aí as medidas de prevenção. Lavar bem as mãos, sempre antes e após ir ao banheiro. Após trocar fralda, tá sempre com as mãos limpas. A gente sempre vê assim que quando vem o inverno, né, vem sobre o HN1, a gripe, H1N1, a gripe e tal, e todo mundo começa a lavar bastante as mãos. Passado isso, parece que o pessoal a gente dá uma sossegada e para um pouco com isso, mas não, lavar as mãos, higienizar as mãos, passar o álcool nas mãos é sempre, todas as vezes. Lembrar de sempre comer os alimentos crus, bem limpos, deixá-los de molho no hipoclorito, quando for o caso. Alimentos cozidos, sempre cozinhar bem. Não ter contato com esgotos, né? Não ter contato com córregos que podem ser contaminados, beber água potável, água que possa estar limpa e descontaminada.
No caso das demais hepatites, usar a camisinha, ter o cuidado com a sua manicure, com a sua pedicure, levar sempre o seu material, né, para que seja utilizado nessas profissionais também, se for o caso, ou então ter o cuidado de saber se realmente estão sendo esterilizados. As transfusões de sangue a gente já elimina porque os hemocentros têm tomado esses cuidados. Mas sempre lembrando, usar a camisinha também é sempre importante e muito cuidado com o material pérfuro cortante. Falando das ações, né, de rotina, alguns problemas que a gente acaba encontrando. Um deles é, em alguns casos de hepatite, que existe a vacinação, das pessoas ainda não se vacinarem, né, que é um absurdo para hoje em dia. Eu também acho, porque assim, a vacina eu acho que é o maior presente que nós podemos ter, né? Eu falo que é a picadinha do bem. Então, assim, procurar a rede, as UBSs, manter as nossas crianças, manter-nos sempre vacinados com as vacinas em dia e sempre procurar, assim, realização dos exames para que a gente possa ter um diagnóstico precoce. Um outro dado, né? A gente sempre fica mais atento, mais cuidadoso com relação a enfermidades nos períodos de epidemia. Então, por exemplo, na época da gripe do H1N1, né, virou um mar de dispenser de álcool gel em todos os ambientes que você ia. Passou a epidemia, sumiu todos, né? Mas que é uma ação simples, que também está, né, na linha da hepatite, que também está na prevenção de N enfermidades e que poderia ser rotina. Exatamente, né? A gente vê que no verão, a gente falou do H1N1, a gente vê que no verão todo mundo começa a olhar se tem uma latinha que está com água, enfim, no calor para evitar a dengue, a zika, a chikungunya. Chega no frio, todo mundo se preocupa com o álcool gel. Mas assim, precisamos manter todos esses hábitos no nosso dia a dia, diariamente mesmo, né? Evitar o nosso criadouro de mosquito. Vamos voltar, daqui um pouco a gente já está voltando para uma época de calor, né? Nós já estamos quase aí na primavera. Então, assim, lembrar de toda essa prevenção, da higienização das mãos e continuar com o álcool, tá? Mesmo agora no verão. Sem dúvida. Porque é isso, né? A gente muitas vezes foca, não é um período de H1N1, né? Mas quando ele começa, né, a aparecer, até as pessoas se darem conta disso, você tem inúmeros contaminados. Exatamente, exatamente. Tanto que a gente teve casos de H1N1 que iniciaram até antes de realmente o outono começar, né? O inverno começar. Ainda estava uma época quente e houve casos de H1N1, não especificamente em Batatais, tá? Mas assim, quer dizer, a doença já estava começando a se manifestar e até num período que era fora. Então, assim, tivemos dengue quando já tinha começado o outono. Então, assim, a gente verifica que esse tipo de epidemia, eles estão invadindo épocas que realmente não são de acontecer. Daí a importância da nossa prevenção diariamente, né? Pensando mais do que só a questão da prevenção em si, né? Porque se fala muito isso, né? Melhor prevenir do que remediar. Quando a gente fala de hepatite, né, você remedia, mas você não evita, você não tem a cura, né? Então, nesse caso, é duplamente melhor prevenir do que remediar, porque o remediar vai ser só um processo de tentar manter uma qualidade de vida com uma doença que vai ficar para sempre. Perfeito, é isso mesmo, Então, não é só prevenir, inclusive, evitar com que tenhamos que tomar medicação e ter um cuidado aí para o resto da vida. Na questão do exame, né, a Marta coloca aqui, né, se a pessoa tem dúvida, acredita que teve uma ação arriscada, em que local procurar, como fazer aí o exame? Tá, olha, existe o Centro de Testagem e Aconselhamento que fica localizado no Egídio Rico, no antigo pronto-socorro daqui de Batatais, tá? Ele funciona em horário comercial, normalmente funciona das 8 às 11 e da 1 até às 4, possivelmente que é o horário de funcionamento da prefeitura. Então, assim, o ideal é que se procure esse Centro de Testagem e Aconselhamento.
qualquer um dos funcionários que estiverem lá, existe uma equipe de profissionais, psicólogos, infectologistas, pessoal da enfermagem, que executam esses exames. E lembrando, gente, os exames, os resultados desses exames são sigilosos. Então, assim, às vezes muitas pessoas falam, né, eu tenho medo de ter HIV e de repente descobrir e aí comentarem. Não, são todos os resultados de exames sigilosos. Eu acho que é muito importante, procurem esse centro de testagem e aconselhamento, que o teste da hepatite B e hepatite C são feitos como teste rápido, é feito na hora, você já descobre o resultado na hora. E lembrando que é isso, né? Você pode fazer todos os testes, né? Você pode fazer hepatite, sífilis, HIV, já faz tudo no pacote na mesma manhã e já pelo menos tira aí o peso da consciência, né? Se fez alguma prática que não deveria. Mas lembrando também que é isso, né? O período de observação também é como do HIV, né? Olha, transei sem preservativo, não quer dizer que no outro dia o exame vai diagnosticar. Exatamente, né? Existe uma janela imunológica aí, a gente nem sabe se a pessoa às vezes tinha, tudo depende também da carga viral que a pessoa que tinha presente no organismo dessa pessoa. Então realmente aí esperar, e a menos que tenha algum sintoma, mas quer dizer, não será de um dia para o outro que esses sintomas vão aparecer mesmo, né? Ter esse período aí dessa janela imunológica, esperar um mês. Mas, por exemplo, caso queira procurar, vamos supor, eu tive um relacionamento descuidado, foi ontem, daí eu quero procurar os exames hoje. Informe o profissional que está te atendendo, que ele vai te orientar da melhor maneira, quanto tempo você deve esperar, no caso, para poder repetir esses exames, tá? Gente, o teste de hepatite é simples. É feito normalmente eles escolhem o sangue para os demais exames, para sífilis, HIV, e aí utilizam esse sangue para já fazer esse teste rápido, é super rápido, é um teste que é sigiloso e é gratuito e está disponível para toda a população. Então vale a pena aí fazer, até porque é isso, né? A partir do momento que a pessoa descobre precocemente, sem ter nenhum sintoma, né? Todo o preventivo é muito mais interessante, né? Acaba tendo uma qualidade de vida muito melhor. Com certeza, né? Vamos lembrar aí que a gente quer, e até assim, para que a gente preserve as pessoas com quem tivermos um relacionamento posterior, né? Porque então, também assim, tem ter uma isso. qualidade de vida melhor e para que a gente não promova essa contaminação para outras pessoas, né? Porque também é muito claro isso. Questão de contaminação de pessoas que a gente não conhece, né? Muitas vezes você está lá contaminando pessoas à sua volta. Exatamente. Tanto que uma coisa assim, por exemplo, só a hepatite A e E, né, que acontece através de contaminação oral. Quando a pessoa está contaminada com está com esses sinais e sintomas e que é descoberto realmente que é hepatite A, a gente tem que separar colheres, todos os talheres que são utilizados, os pratos, os copos, quer dizer, para que a gente não contamine as pessoas. E vamos pensar aí na hepatite B e C, né? Realmente quem que a gente vai contaminar são aquelas pessoas com quem a gente se relaciona, as pessoas que a gente gosta. Sem dúvida. Então, ter essa garantia aí auxilia muito na rotina e na qualidade de vida de todos. Com certeza, extremamente importante. E que já deveria ser uma rotina, né? Quando a gente pensa nos ambientes, é que hoje a gente tem uma rotina muito grande de descartáveis, né? Mas no trabalho de cada um ter a sua canequinha, os seus materiais, e isso já seria uma rotina que melhoraria muito a vida das próximas gerações. Com certeza, né? Eu acho que assim, a gente não ficar compartilhando, até porque as doenças virais, a gente consegue se contaminar muito fácil, né? Pela saliva, pelo uso, na verdade, pelo uso compartilhado desses objetos. A Rosângela coloca uma questão, né? A gente falou aí da A e da E, que é contaminado pelos alimentos e também por talheres, copos, o que você coloca. Ela coloca assim, o beijo, né? Transmite? Ou não tem estudos a respeito disso, assim? Olha, da A e da E, porque na verdade a contaminação que se dá da A e E é oral fecal. Então, assim, vamos supor, seriam fezes contaminadas de um esgoto que caem na água e são ingeridos, tá? A menos que a pessoa esteja assim, a A e a E, ela não tem estudos que comprovam que
pelo menos assim que eu tenha tido acesso, que o beijo contaminaria. Porque senão tá? uma micareta a gente teria uma epidemia. Exatamente. Né? Tanto que, por exemplo, o beijo, falando até da AIDS, né? Pelo beijo você vai se contaminar? Não. A menos que a pessoa tenha uma carga viral muito grande e você com uma imunidade muito baixa para que consiga realmente haver essa contaminação. Renata, quero agradecer sempre a presença aqui com a gente, agradecer ao Claretiano por ceder e fazer a ponte, a parceria, e espero realmente que esse alerta sirva para que cada vez mais a gente tenha aí um controle, um cuidado a respeito das hepatites e que nas próximas décadas ela seja uma doença do passado. Eu também espero, e é para isso que no dia 28 de julho a gente está comemorando esse Dia Mundial de Combate à Hepatite. Tá? Espero a conscientização de todo mundo. Muito obrigada, Luciana, a oportunidade da educadora. É sempre um prazer estar aqui com você para poder discutir esses assuntos. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Amanhã o programa está aí, né, no comando do nosso companheiro Antônio Claré e eu volto na sexta-feira aqui com as ações do Educador em Entrevista. Você fica agora com a programação da TV Brasil.